De volta aqui no terceiro Salão Rio de Interiores. Agora eu estou com o arquiteto Celso Raiol, ele que é arquiteto da Cité Arquitetura e professor da PUC Rio. Professor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado pelo convite de falar aqui um pouquinho com vocês. O professor Celso acabou de sair de uma mediação de um debate aqui no evento. O professor, fala um pouquinho sobre como é que foi esse bate-papo, como é que foi essa mediação. Eu fui convidado até pela Ornari, que é uma indústria de móveis, né, móveis planejados, e para fazer um pouquinho dessa conexão entre um programa que ela apoia, que é o Aproxima, criado pelo Lourenço Gimenez e pela Caroline, que fala sobre inclusão de alunos, inclusão de arquitetos no mercado de trabalho, né? Ou seja, da não exclusão, da inclusão dentro dos nossos espaços de trabalho. Pessoas que talvez não tivessem oportunidade ou talvez não soubessem exatamente quais os caminhos a seguir. Então, é uma forma de condução, de aprimoramento dessas pessoas e de uma certa testar de quais são os caminhos possíveis de arquitetura. E fazendo um pouco dessa conexão da própria Esther, que apoia esse programa desde o primeiro momento, com lançamentos imobiliários que aconteceram em Goiás, que é o Autoria, ou aqui no Rio de Janeiro, que é o Ouro, na Ilha Pura, do qual até eu tive a oportunidade com o meu escritório de participar, de como a gente propaga tudo isso, né? Porque eu acho que assim, essas ações sociais que falam sobre ESG, mas principalmente a parte social disso tudo, não é só quem cria, mas quem patrocina e como se propaga. E é isso que eu tentei mediar um pouquinho hoje, sobre essas pessoas que fazem acontecer e a outra que ajuda a divulgar. Ou seja, não adianta ter um projeto isolado, ele precisa estar conectado com as empresas. Totalmente. E está conectado, por exemplo, com a propagação disso. Eu acho que hoje, no terceiro salão, tem um pouco dessa preocupação da gente sair desses muros, sair de pares, ir para a sociedade, engajamento, talvez até para criar maior consciência do usuário, quem exige da gente, sabe? Acho que assim, você num empreendimento hoje imobiliário, muitas vezes as pessoas não sabem o que pode ter de sustentabilidade por trás daquilo. A pessoa quer um preço só mais barato do seu apartamento, mas e aí? E depois vai gastar mais dinheiro com ar-condicionado, depois vai gastar mais dinheiro com água. Ou seja, quais são essas coisas que estão um pouco implícitas, que a gente desconhece um pouco, talvez tivesse que ser no colégio ou na própria faculdade, as práticas de sustentabilidade, mas que estão nesse dia a dia da gente. Como é que a gente coloca em prática e exige que o mercado transforme isso e entregue mais produtos que tenham esse tipo de certificação ou selo, ou que tragam um pouco dessa responsabilidade. Essa responsabilidade, ela é levada em consideração na hora de fechar um negócio? Você acha que faz a diferença para o cliente que está projetando uma casa, ele ter conhecimento de que determinado produto é mais sustentável ou menos poluente? Eu acho que assim, isso é muito novo no Brasil. Parece que é antigo, mas é novo, né? Essas responsabilidades. Acho que ainda tem muito, acho que por conta dessa falta de consciência, muito uma necessidade. Eu quero só que seja mais barato o meu imóvel, mas não depois o quanto custa para manter esse imóvel. Eu acho que quando a gente vê hoje em empreendimentos corporativos, edifícios AAA de escritórios, isso é muito fácil. Porque a pessoa sabe na conta exata, uma empresa, quanto que ela vai gastar de ar-condicionado, quanto que ela vai gastar disso, quanto que ela vai gastar de água. Então fica fácil essa matemática. Nos edifícios, numa casa também, porque a pessoa vai botar energia solar, ela vai ter o reaproveitamento de água para os jardins, então ela sabe também, pesa no bolso muito rapidamente. No edifício residencial, no condomínio, ainda é diluído, sabe? Então acho que as pessoas querem fazer um preço mais barato, querem comprar por mais barato e não se atentam que esse mais barato pode sair caro. É porque, às vezes, na obra, a pessoa tenta um caminho mais rápido, né? E não é bem assim. Sim. Cabe ao profissional orientar, dar essa orientação? Sim, cabe. E assim, a gente também, acho que tem um outro ponto, que a gente também está muito ainda no nascedouro de ter a indústria muito amparando a gente nesses processos. Então a gente ainda tem uma dificuldade de encontrar produtos, né, materiais, por exemplo, que são sustentáveis para uso na construção. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Lá fora também, mas aqui eu acho que assim, a indústria ainda ampara menos a gente. Mas agora eu acho que começa a ter
essa luz no fim do túnel, sabe? Acho que assim, a gente tem visto hoje que pelo menos algumas empresas já têm 3 produtos que são com maior engajamento. Mas ainda são caros ou são mais baratos? São caros, são caros. Eu tentei uma vez fazer no escritório, montar um escritório todo sustentável. O papel era muito mais caro do que o papel sulfite normal. Então, a gente ainda tem um pouco esses primeiros passos são um pouquinho mais longos. Talvez eu tivesse que imprimir menos, talvez tivesse que processos, e aí eu acho que é um pensamento mais no processo do que fazer uma medição só do dinheiro nesse primeiro momento. É entender como a gente pode estar no nascedouro, como pode estar num espírito um pouco mais assim, temos que ser sustentáveis. Não para criar uma bandeira sobre isso, mas ações contundentes. Aquilo que você pode fazer em casa, aquilo que você pode estar reciclando um material, daquilo que você não vai usar mais, aonde é o descarte disso. Então, eu acho que hoje a gente tem tentado passar isso para os filhos, para gerações. Hoje na PUC mesmo, tem vários trabalhos ligados a esse tipo de situação. Tem uma menina que mapeou todas as caçambas de obras do Rio de Janeiro, que tem um código lá de para onde elas vão, como que funciona, o que tem, porque teve a solicitação desse mapeamento para transformar em produtos que possam ser recicláveis e que possam gerar material, né, base para a construção de casas, em comunidades, o que for. Mas eu acho que assim, falta apoio, falta de repente, talvez tivesse que ter mais premiação, talvez tivesse que ter mais modelos a serem seguidos. Eu acho que a gente não tem uma cartilha de sustentabilidade. Agora, das 3 letras do ESG, a gente tem aí sustentabilidade, ações sociais e de governança. Não sei, mas eu tenho a sensação de que em todas as áreas, as ações sociais e de governança são as mais fáceis de serem implementadas, porque parte da gente. As de sustentabilidade também partem da gente, mas elas envolvem mais a questão do financiamento, do aporte financeiro. Você concorda com isso? É assim na arquitetura? Eu concordo, mas eu acho que o social é o que transforma todas as outras. Então a consciência disso, de chegar mais, né, assim, mais ensino, o que eles estão fazendo com a Aproxima, de engajar as pessoas, essa consciência é que vai fazer os outros todos acontecerem. Então aí vai ficar talvez mais barato algumas ações, porque isso já está incorporado. Então acho que a transformação vem de dentro, acho que está sempre falando sobre pessoas. Então acho que é puxar por essa responsabilidade, sabe? O que você está fazendo? Hoje eu estava na palestra, eu comecei falando assim, sobre os gatilhos que motivam uma pessoa a começar a fazer situações de sustentabilidade. Seja ela das três letras. O que te motiva? Qual foi o passo inicial, o gatilho que fez você cair nessa consciência? Talvez a gente tenha que ter, esses gatilhos estão com tempos muito longos, talvez isso tinha que ter começado antes, para que as coisas comecem mais de baixo e alcem caminhos mais transformadores. Eu acho que ainda tem muito da sustentabilidade no país, uma coisa quase que a decoração sustentável. Aquilo que vai vestir uma camisa, eu estou fazendo isso, aquilo. Mas não é um pensamento do nascedouro, não é um pensamento que vem lá de baixo, estrutural, estruturante. Mas é quase que uma vestimenta. Eu não estou usando como ossatura, eu estou usando como um casaco. Então é aquilo que vai servir como mote para um marketing, para uma fala bonita, mas não é um pensamento que gere mais alterações. Eu acho que é isso, a gente está precisando contaminar positivamente as pessoas sobre esse tema. Legal. Celso, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, foi um prazer. A gente segue por aqui no 3º Salão Rio de Interiores.